Nesta Páscoa de 2021, estamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo e queremos saudar então os irmãos que estão em seus lares e em qualquer outro recinto, para que possamos, unidos no Espírito, estarmos juntos nesse culto. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre o pó. Jó, em meio a todo aquele sofrimento, em meio a toda aquela provação, ele teve a força, ele teve a inspiração de dizer essas palavras. A palavra Páscoa, em hebraico, Pessah, significa passagem, caminhada, travessia. A celebração da Páscoa judaica é para trazer à memória a saída do povo de Israel do Egito. A passagem da escravidão para a libertação de um tempo de dificuldades para um tempo de bênçãos. No ritual da celebração da Páscoa, os judeus utilizam alguns símbolos, como os pães ázimos, as ervas amargas, a água salgada, o ovo cozido. Cada um deles tem o seu significado. Mas um deles, o ovo cozido, ele nos reporta aos dias em que estamos vivendo. Tempos de incertezas e angústias, tempo de tristezas, de medo e de morte. Esta pandemia que a todos nos atinge. O ovo é um símbolo da resistência do povo de Deus. Assim como o ovo, que ao contrário dos outros alimentos, ao ser cozido, se solidifica. O povo de Deus, em tempos de crise e sofrimento, se fortalece na esperança solidária. Evidenciamos que a Páscoa no Antigo Testamento é caminhada, passagem, travessia. E no Novo Testamento diz respeito à passagem da morte para a vida, a ressurreição de Jesus Cristo, que nós vemos lá em Mateus 28, de 1 a 10. Deus, em tempos de crise e sofrimento, se fortalece na esperança solidária. Evidenciamos que a Páscoa no Antigo Testamento é caminhada, passagem, travessia. E no Novo Testamento diz respeito à passagem da morte para a vida, a ressurreição de Jesus Cristo, que nós vemos lá em Mateus 28, de 1 a 10. Que Deus nos conceda a coragem para enfrentar os dias difíceis, tempos de opressão e morte. Que o amor e a graça de Jesus Cristo nos permitam prosseguir a caminhada e que a alegria do Espírito Santo esteja presente na celebração da Páscoa. Vamos orar. A oração de adoração a Deus. Deus nosso Pai, nós estamos reunidos, cada um em seus lares, cada um de nós, cada um de seus filhos, te buscando nesse instante, com desejo, Senhor, de prestar o seu culto, que gostaríamos muito que fôssemos todos unidos, juntos na igreja, mas que, pelas circunstâncias, nós estamos cada um em nossos lares, mas unidos pelo Espírito Santo, pela consolação do Espírito Santo, neste culto, celebrando a ressurreição de Cristo, a nossa esperança na vida eterna, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo consolo que tem nos dado. Te suplicamos, Senhor, que nesse momento em que iniciamos o nosso culto, nós possamos demonstrar o nosso amor, a nossa adoração a Ti, Senhor.
esteja com cada um dos teus filhos, aonde eles estiverem, e que possamos, com alegria no coração, Senhor, e muita esperança em Ti, porque Tu és o nosso Pai, e nós possamos elevar os nossos corações a Ti, com júbilo, com alegria, para prestarmos esse culto. Nós Te pedimos que aceite, Senhor, a nossa adoração, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador ressurreto, Senhor. Amém. Leitura alternada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 ao 43. Mulheres lerão versículos pares e homens versículos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Todos, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém.
a confissão dos pecados. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Oremos silenciosamente. Oremos agora em confissão a Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor derrama a sua graça sobre nós e nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque o Senhor é bom e misericordioso, porque nós sabemos que nós não merecemos. Perdoa o pecado da sua igreja, Senhor, todos eles, que o Senhor nos ajude a andar nos seus caminhos e seguir a sua luz e que ela seja sempre clara e que nos guie sempre e que nós possamos sempre te agradar e que a nossa vida sempre seja para louvar e engrandecer o seu nome. Senhor, cuida da sua igreja, que tem servos que querem trabalhar na sua obra e que muitas vezes erram, mas que estão aqui nesse momento de contrição para te pedir, Senhor, que mais uma vez esteja nos perdoando. Obrigada por tudo. Obrigada pelo perdão e pela misericórdia. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Declaração de graças. Atos 3:20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Louvor e majestade, és tudo para mim, e eu te adorarei. João 20, do 1 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram aos discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Congregação, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Salmo 119, 8.
Que o Deus de paz esteja com os irmãos e com as irmãs. Que essa Páscoa seja uma Páscoa abençoada. Que tenhamos sempre o testemunho do Cristo vivo em nossos corações. Oremos mais uma vez pedindo a iluminação de Deus através da sua palavra para compreendermos a sua vontade. Senhor, nosso Deus, nos aproximamos mais uma vez, Senhor, de Tua Palavra, procurando saber a Tua vontade, procurando compreender a Tua mensagem, o Teu recado para os nossos corações. Abre, Senhor, as nossas mentes, ilumina-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que compreendamos qual é a Tua boa, santa e perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. João 20, de 1 a 18, nos traz os relatos iniciais da ressurreição. O momento que as discípulas e os discípulos descobrem que o túmulo está vazio e o encontro de Maria Madalena com o próprio Jesus. São dois relatos que nos mostram o testemunho dos apóstolos sobre essa experiência que eles tiveram logo após a crucificação, enquanto ainda estavam em dúvidas e ainda não tinham a clareza da fé. O relato começa dizendo que Maria Madalena foi ao sepulcro ainda escuro. Provavelmente a referência ao horário, à escuridão, é apenas temporal, sem maiores conteúdos teológicos. Entretanto, simbolicamente, podemos comparar ao Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Maria, ao chegar ao sepulcro enquanto ainda estava escuro, mostra o zelo e cuidar do Mestre amado. Ela não pôde prestar os cuidados ao corpo em razão do Shabat, o último serviço, aquele que tinha libertado a ela da opressão de 7 demônios. Vemos em Lucas 8:2, Marcos 16:9, esse cuidado que Jesus teve com Maria Madalena. E ela o seguia, desde então o servindo, foi até o momento da crucificação, quando ela esteve presente, segundo Lucas 8:3, Mateus 27, 55 e 56, e o livro de Marcos, no capítulo 15 e 40. Também de Maria, nesse contato que ela teve com o Mestre, ela ungiu os pés de Jesus, conforme João 12:3, com um unguento precioso. Essa passagem ela é associada a uma outra passagem de Lucas, em que uma mulher pecadora lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga os cabelos e também unge os pés de Jesus. Mas, apesar da similaridade, os exegetas não acreditam que Maria Madalena e essa mulher pecadora sejam a mesma pessoa.
Mas voltando ao túmulo, né? Maria Madalena chega ao túmulo, ela não esperava ver Jesus vivo. Ela apenas queria vê-lo uma última vez. A escuridão nos lembra a presença dolorosa da morte, da dor, da separação, mas também da incompreensão e da falta de fé. Maria Madalena, com toda a sua boa vontade de servir e seu zelo de ir logo cedo, ainda assim não havia compreendido a ressurreição. Estava na escuridão da fé. Os discípulos testemunharam o túmulo vazio. Logo em seguida, ela saiu, avisou os discípulos, eles vieram correndo e testemunharam o túmulo vazio. A ênfase do testemunho de João foi colocada justamente nos discípulos. Vejam que nesse momento se esquece um pouco de Maria Madalena. Eles apenas relatam nesse momento que eles atenderam o chamado de Maria Madalena. Mas lá não conta que ela entrou no túmulo, nada ainda, que ela não, só depois que ela vai ver. Isso a gente acredita nessa ênfase que está ligado à lei judaica. A lei judaica não dava valor ao testemunho da mulher. Então, diante dos tribunais judaicos, a mulher não tinha um grande valor à sua palavra. Então, talvez por isso João foque o testemunho em Pedro e no outro discípulo. Na verdade, era ele mesmo. Mas não deixa de mencionar que foram as mulheres, que Lucas 24:1 diz que foram mais mulheres, João só cita Maria Madalena, mas outras pessoas foram com ela, que primeiro descobriram o túmulo vazio. Então, dentro dessa escuridão que Maria Madalena estava e da incredulidade dos discípulos também, os discípulos entram primeiro, e encontram o lençol dobrado, arrumado. Isso é importante notar, Tanto o lençol quanto o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estavam dobrados em lugares diferentes. Isso demonstra que o que aconteceu não foi feito às pressas, não foi feito às escondidas. Quer dizer, não foi um ladrão que foi lá roubar o túmulo porque ele faria tudo correndo, largaria os lenços, o lençol de qualquer jeito, porque não haveria tempo, eles teriam medo dos guardas que estavam por lá. Então, esse detalhe também é um detalhe que mostra a verdade histórica da ressurreição. Apesar que não estamos preocupados com a verdade histórica, estamos preocupados com a fé, mas é importante, como o registro do Evangelho, essas pequenas coisas que na verdade deporiam contra o fato em si, como às vezes é contado, que os discípulos foram lá, roubaram o corpo, Quer dizer, não é factível isso, porque os detalhes, por que eles iam pensar no lenço, no lençol e no lenço dobrados, arrumados, Provavelmente, se eles tivessem roubado, iam nem pensar nessas coisas, E tampouco, se eles estivessem querendo provar uma fraude, não iam citar as mulheres chegando no túmulo primeiro, porque eles iam querer dar mais credibilidade ao fato. Então, esses pequenos detalhes iniciais nos mostram que não houve uma fraude por parte dos discípulos. Realmente, mesmo na questão literária e histórica, o texto nos mostra que Cristo ressuscitou. Mas o verdadeiro foco não é o histórico, é a fé. E aqui encontramos a primeira luz que raia na manhã da ressurreição. O texto nos diz:
o discípulo creu. A noite fora vencida, raiar um novo dia, o mestre se levantara e não estava lá. É mais fácil para o ser humano crer no que vê, no que pode tocar, no ser aí. Essa expressão ser aí vem de um filósofo chamado Heidegger, que ele diz que através do ser aí, Dasein em alemão, dá a compreensão do ser em sua relação com o mundo. Quer dizer, a pessoa, né, o ser humano, ele se compreende enquanto indivíduo e enquanto humanidade quando se relaciona com o mundo, aí ele compreende a si próprio. Então a ressurreição, nos termos, né, do pensamento desse filósofo, é uma coisa incompreensível. Quer dizer, não se dá para compreender, porque o ser, Jesus Cristo, não estava lá. Ele não estava aí. Para se apropriar desse evento, é preciso ter fé no ressurreto. Não é através da evidência física, concreta, de tocar, de pegar, de olhar, que você se apropria da verdade da ressurreição. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Crer no ressurreto deu coragem aos discípulos e discípulas. Todos estavam com medo após a crucificação. Os discípulos estavam escondidos. As discípulas foram temerosas ao túmulo. Mas a notícia, a boa nova, foi impactante. As barreiras são quebradas. As testemunhas criam coragem, vencem distâncias e resistências. Nenhuma verdade da fé é fácil de aceitar. A ressurreição, entre elas, é uma das mais difíceis para aqueles que não creem. Ela sempre encerra a verdade da fé, um desafio de ordem pessoal. É intransponível para os nossos esforços e nossa razão. Mas a fé é, ela própria, uma dádiva divina. Páscoa é um convite para a fé. Deus quer transformar o sofrimento expresso na crucificação, nessa noite escura, pela boa nova da alegria. Cristo está vivo. Ele verdadeiramente ressuscitou. Nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, também as pessoas vivem com medo. Mesmo tendo em muitos lugares a violência e a guerra atemorizado as pessoas, o medo que se espalhou no mundo por causa da pandemia, de sair de casa, de ter contato com outras pessoas, é generalizado. Perdemos amigos, parentes a este mal. As economias mundiais estão degeneradas, degradadas, aumentando o desemprego e a miséria. Famílias se isolam com medo da contaminação e muitos que assim não procedem, né? Quer dizer, que não se isolam, que não tomam cuidado, às vezes por negação, não querem encarar a realidade do vírus, fingem que não existe o vírus ou outras desculpas. Às vezes por irresponsabilidade, né? Aquela imaturidade de achar que nunca vai atingir você, que não vai chegar perto de você, está matando todo mundo, mas não vai chegar perto de você, né? Quer dizer, então, uma irresponsabilidade, às vezes até por uma fé distorcida, como crendo que, não, então Deus vai me guardar, não vai... Quer dizer,
como se a minha responsabilidade pessoal não influenciasse. Se a gente vê nos exemplos bíblicos, né, que é claro, Deus pode guardar e guarda muitas vezes, mas não por causa da irresponsabilidade, não porque a pessoa não está levando a sério os problemas. Lembremos que até o próprio Elias, ele fugiu, né, da presença de Jezabel e Acabe. Quer dizer, ele testemunhou, mas fugiu também, com medo de ser morto. Então, quer dizer, guardarmos, né, o isolamento não é falta de fé, é justamente não tentarmos a Deus. Então, aqueles que por negação, por responsabilidade, que não guardam às vezes os cuidados, se eles não ficam doentes, muitos deles acabam levando a peste para os seus lares. É um cenário dantesco, um cenário assim terrível. As pessoas realmente ficam com medo. Mas a noite termina. Surge o testemunho do túmulo vazio. A noite já passou, Jesus venceu a morte. Não temam, Ele está vivo. Que essa Páscoa renove nossas esperanças, nos fazendo aguardar com fé a cura de Deus para este mundo. Amém. Nesse momento de intercessão, é um momento em que nós colocamos as nossas dores, as dores dos nossos semelhantes, diante da comunidade, para que todos nós possamos estar orando juntos, uns pelos outros. Nesse momento de interlúdio musical, nós vamos estar dando um momento para que cada um possa expressar o seu pedido nos nossos grupos da igreja, Comunhão e Edificação, no WhatsApp, também Família IPU Atibaia, também no grupo do WhatsApp, ou no chat aqui do YouTube, tá? E logo depois teremos uma oração de intercessão. Momento de intercessão. Apresentemos diante de Deus nossas petições e gratidão através dos grupos do WhatsApp, Comunhão e Edificação ou Família IPU Atibaia, pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Atibaia ou por esse canal do YouTube, enquanto ouvimos um interlúdio musical. Após o interlúdio, teremos a oração de intercessão. Oremos. Pai amado, Pai querido, neste momento em que a Tua Igreja, o Teu povo, diante de Ti, Senhor, veio Te louvar, veio Te edificar, veio conhecer, ouvir a Tua palavra, Senhor, nesse momento a Tua Igreja coloca no Teu altar, aos Teus pés, os pedidos de oração proferidos aqui via internet, nos grupos,
para que toda a comunidade possa estar orando junto durante a semana, Pai. Temos os pedidos de oração de emprego, de saúde, de pessoas que estão com problema de depressão. Mas nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor esteja olhando por toda a nossa nação, não só da igreja, mas de toda a face da terra, por esse momento em que estamos passando, por essa pandemia que leva tantas pessoas à morte, leva tantas pessoas a deixar os seus familiares aqui sentindo saudade, Pai. Te peço que o Senhor esteja confortando as famílias que aqui estão ficando também doentes, Pai, porque essa é uma doença que passa de um para outro. Te peço que esteja com todos nós, nos orientando a cada dia, Pai, e que também, no decorrer dessa semana, possamos estar todos unidos em oração diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do ressurreto, o Cordeiro que vive para sempre, o amor de Deus, o Pai que o tornou a trazer dentre os mortos, e o Espírito Santo Consolador que vivifica as nossas almas, esteja convosco, irmãos e irmãs. Que essa Páscoa se repita todo dia em vossos corações, dando testemunho de que Cristo vive, hoje e para sempre. Amém.
está